Bom, vamos agora ao segundo vídeo, onde nós vamos mostrar, analisar alguns exemplos do espalhamento de Rutherford. Então, primeiro caso, vamos pegar um caso simples, que é o espalhamento elástico, caso de física nuclear. O que nós tínhamos visto? A seção de choque de Rutherford é dada por essa fórmula simples. Nela, nós usamos a aproximação de Born, ou seja, ondas planas incidentes e emergentes. O alvo sem recuo, as partículas com spin zero, e o alvo tem estrutura interna. Agora, talvez ele possa ter, e nós vamos tentar estudar ver como é que a gente descobre essa informação. Uma observação é que o Rutherford usou com a partícula alfa, que tem spin zero, mas o mais simples é usar elétron. Então, o alfa não é muito prático. A gente vai ter que passar primeiro por uma seção de choque mais útil, mais frequente, que é usando elétrons, então tem que ter spin meio. A conta não é muito, não vou fazer aqui, existem referências. Aí quem fez foi o Mott, e a seção de choque de Mott, a seção de choque de Rutherford, vezes esse fator. O fator é o seguinte, isso aqui é a velocidade do elétron. Se nós pensarmos, na hora de calcular a seção de choque, no referencial do elétron, o alvo está se aproximando com a velocidade beta, que é igual ao do elétron. A única coisa que vai ser diferente é que eu tenho o magnetismo, ou seja, o spin do elétron vai sentir o efeito do campo magnético do meu alvo que está se aproximando. E isso vai dar origem a esse termo. Por isso entra o beta aqui. A muito baixa velocidade, isso não importa, a gente tem Rutherford igual ao Mott. A velocidade mais altas, isso aqui vai influenciar. Ok? Isso foi feito pelo Mott, que também era de Cambridge, e que também ganhou um prêmio Nobel. Não por ter feito essa conta, o prêmio Nobel está lá em matéria condensada. Mas é mais um prêmio Nobel na história que nós temos aqui. Bom, o que a gente faz? Então, o experimental foi lá, o exemplo, pegou o cálcio 40, bombardeou com elétrons e obteve essa seção de choque. E a ideia é saber como é que é a estrutura do núcleo atômico. Então, a maneira mais simples, o modelo mais simples, é porque eu tenho uma distribuição de carga uniforme, constante até um certo raio e zero fora. Se eu tenho essa seção de choque, eu posso calcular o meu fator de forma. Se eu tenho um fator de forma, eu vou comparar com o fator de forma observado no experimento. Fazendo isso, a gente tem curvas desse tipo, que decididamente não se adaptam aos dados. Então, esse é um modelo que não é aceito. A outra maneira é dizer que o núcleo tem uma distribuição de Fermi, que é essa aí com a fórmula aqui, uma Wood-Saxon. A distribuição constante que eu tinha dado o suposto antes seria dado pela essa área em azul. A distribuição de Fermi é essa curva vermelha aqui. Ou seja, não existe uma superfície muito clara do núcleo. Eu tenho uma densidade máxima de algum jeito, o núcleo vai ficando menos denso, e a densidade de estado vai diminuindo até que ela zera exponencialmente. Esse é um modelo possível. Outro modelo mais complicado seria supor que eu não tenho uma coisa constante, mas eu tenho tipo uma gaussiana para cada nucleon, e o meu núcleo é descrito pela somatório dessas gaussianas todas. Elas têm que interagir, né? Num modelo desse eu tenho que botar uma interação, porque não pode ocupar o mesmo espaço, tem uma série de complicações. Mas isso é um tipo de modelo aceito. Esse é um modelo mais simples e que dá conta do recado, né? Então, a partir desse modelo, ajustando os dados aqui, nós podemos ter essa distribuição aqui para a densidade de estados do cálcio 40. Aqui eu já o vou. E aqui, por exemplo, quando eu tenho um núcleo mais pesado, só para ter uma ideia, está aqui o chumbo. Então, de alguma maneira, parece que atinge-se uma saturação, mas os elementos mais leves não chegam a atingir a saturação porque a superfície é quase tão larga um núcleo, para um nuclídeo desses, quanto o tamanho dele. Só quando a gente está com massas muito mais altas é que a gente tem uma certa estabilidade. Então, essa aqui é a forma,
ela simplifica muito, em vez de ter que trabalhar com modelos muito complicados, ela é muito usada, ela tem resultados muito bons, ela tem essa cara, como a gente viu. E quais são os números quantitativamente? Então, o R, né, que seria o raio, desculpa, o raio médio aqui, é dado por um R0, que é da ordem de 1 Fermi, vezes A1/3. Isso aqui que dá o tamanho proporcional, o volume vai ser isso elevado a 3, então, perfeitamente correto. E esse delta, que dá mais ou menos a largura dessa superfície aqui, ele também depende de uma dimensão, que seja 1/3 do volume, menos um fator fixo aqui. Essa aqui, mais ou menos, para a grande faixa dos elementos, dá resultados razoáveis. O interessante é que a gente tem uma densidade máxima de estado, que é 0,17 nucleons por Fermi cúbico. Ou seja, há um momento em que os nucleons dentro do núcleo não conseguem se compactar mais, eles se comportam mais como um líquido, né? Que um líquido é incompressível. Parece que há uma incompressibilidade a partir do momento que a gente atinge um certo tamanho, né? Como eu mostrei antes, no cálcio 40 a gente praticamente não atinge esse tamanho, então não há uma saturação. Mas núcleos mais pesados mostram aparentemente haver uma saturação, e isso vai ser muito importante, que isso vai se estender quando a gente for fazer modelo para estrela de nêutrons, coisas assim. Ok? Esse é o exemplo. E agora vamos falar do mais comum, que é o espalhamento inelástico. Quando a gente vai para o espalhamento inelástico, estou usando a aproximação de Born ainda estou desprezando o recuo, agora já sei que as partículas podem ter spin meio, né? E eles podem ter estrutura interna. O que acontece quando ele não tem estrutura interna? Se eu faço a seção de choque de Mott, sem pensar em fator de forma, e comparo com a seção de choque experimental, enquanto essa razão for 1, quer dizer que eu estou atendendo aquele critério de que não tem estrutura. Se, em função da minha energia ou do meu ângulo, em algum momento essa razão começa a variar, ela pode vir para baixo, pode ir para cima, etc., quer dizer que tem um efeito da estrutura interna. Então, eu também tenho uma maneira simples de, comparando a seção de choque experimental com a seção de choque de Mott, saber qual é o momento que a minha partícula de prova está entrando, está tocando. E como é que eu vou acontecer, quais são as interações que podem acontecer lá dentro? Se eu tenho um potencial nuclear, como a gente já viu anteriormente, desse tipo, que eu tenho vários níveis aqui, a minha partícula de prova, ao atingir o alvo, ele pode levar uma partícula de um certo nível para um nível excitado. Isso vai fazer com que eu transfira uma energia. A energia no estado final de translação não vai ser igual ao do estado inicial, é um inelástico. Se isso tiver uma energia mais forte ainda, eu posso arrancar isso, pode sair do núcleo. Então, eu posso ter o alvo, passa o meu projétil aqui, existe um alvo residual e uma partícula arrancada. Nesses espalhamentos inelásticos, a grandeza importante é a variação de energia entre o estado inicial e o estado final, ou seja, qual é a energia que virou cinética de alguém. E, como é uma energia cinética, eu vou escrever esse P2 sobre 2M, onde aqui é o momento transferido, e aqui a gente usa, em geral, o momento do alvo. Não quer dizer que o alvo ganhou isso, é como se o alvo tivesse ganho isso, mas isso pode ter ido numa excitação interna ou uma partícula emitida. Quando a gente faz esse estudo, a gente tem alguma coisa muito clara, né, quando faz a seção de choque. Primeiro, a gente tem o pico elástico aqui, onde está aquele espalhamento elástico, e se a gente vai começar repara que aqui é o momento transferido que eu estou montando. Se eu não transferir nenhum momento, eu tenho o pico elástico. A partir do momento que eu tenho o momento transferido, eu mato o pico elástico e começa a aparecer, em geral, uma certa estrutura que tem a ver com esses níveis aqui. É quando eu tenho energia para passar de um nível para o outro, todos os níveis internos que tem. Então, esses níveis aqui vão dar uma certa estrutura interna do meu alvo. Depois, em geral, a gente tem, então aqui eu tinha um elástico, isso aqui são estados excitados, e depois eu tenho, que nem o estado elástico, o espalhamento elástico é bem largo, nós chamamos isso de quase elástico. Por que é quase elástico? Isso aqui, em geral, é esse caso aqui. É o caso em que meu projétil
interagiu com um único nucleon lá dentro, ou um cluster de nucleon, a partícula alfa, e arrancou essa partícula. Transferiu energia para essa partícula. Então, é quase elástico no sentido de que, se só tivesse essa partícula que faz parte da estrutura, seria um espalhamento elástico. Por que isso aqui é largo? Porque essa partícula lá dentro não está parada. Essa partícula lá dentro tem uma certa energia. Então, eu não sei se eu atingir ela com uma energia maior ou menor no momento, então isso vai fazer com que o meu pico se alargue. Em vez de ter um pico estreito, que é característico do espalhamento elástico, eu tenho um pico largo porque a minha partícula lá dentro tinha uma energia que eu não sabia muito bem qual era. Ok? E depois, cá para cima, essa ação de choque vai aumentando pelos vários tipos de estados e ionização, e espalhamentos e extração de nuclídeos ou compostos nuclídeos que eu tenho lá dentro. Então, isso aqui é uma seção de choque padrão, né, que a gente tem quando a gente faz esse espalhamento inelástico no campo nuclear, onde a gente tem estruturas em que eu posso tratar com potenciais dessa forma aqui. Isso aqui é um tratamento muito à la Schrödinger, né? Ou seja, não relativista. E olhando agora para a energia do projétil, né? Nós tínhamos falado antes que o recuo do alvo é desprezível. O recuo do alvo vai ser desprezível até um certo momento. No momento que o projétil atinge uma energia muito alta, isso não é mais possível, né? Então, eu tenho, em princípio, uma seção de choque de morte. Lembra que, na hora que a gente ia calcular o fator de forma, ele depende de quê? Esse Q aqui, todo o que a gente calculou até agora, foi no sentido de que o recuo do alvo era desprezível. Se o recuo não é desprezível, aí as minhas contas têm que ser refeitas, elas não estão corretas. Então, não posso usar isso aqui cegamente para qualquer lugar. Tá? Então, estudo do fator de forma, a gente tem que tomar cuidado, eventualmente refazer e ver o que acontece, quando é que vale, quando é que não vale. Vamos agora ver o espalhamento elástico num caso muito importante, historicamente, que é o caso do próton. Aqui eu vou pensar só na seção de choque total e vou fazer o que nós chamamos de colisão profundamente inelástica, que é um elétron de altíssima energia colidindo com um próton. Eu vou usar a aproximação de Born ainda aqui para discutir, mas se nós quisermos ir um pouco mais para frente, é só expandir, fazer com expansão em série e nós podemos calcular. O recuo do alvo a gente também pode calcular, não vou apresentar aqui, mas faz o cálculo, e não vai complicar, o spin e a estrutura interna nós discutimos. Então, pensando simplesmente no MOT, o que a gente tem é a seção de choque de MOT, é esse termo aqui, onde o Z do elétron já botei 1, eu deixei o Z do próton aqui, só para testar, imaginando que a gente está fazendo um experimento para medir a carga do próton. Se eu meço a seção de choque total, eu vou ver ângulo, vou saber tudo sobre o controle, eu posso medir o meu Z. O que acontece quando a gente faz essa medida? A gente calcula o valor médio desse Z é 2 e experimentalmente a gente encontra 1/3 de E2 e não encontra 1 vezes E2. Isso foi um problema muito sério ao longo da década de 50, 60, principalmente, e a interpretação é que o próton tinha partons, ele tinha partículas lá dentro dele. E meu elétron interagia não com o total, a essa energia muito alta, mas a energia era muito alta, o comprimento de onda era pequeno, ele conseguia ter um comprimento de onda pequeno o suficiente para ver um componente, um parton dentro do próton. E ele interagia com um desses partons, e esse era o espalhamento, e o que eu estou medindo aqui, então, o Z que tem que entrar é o Z desse parton aqui, não o Z total. Isso evoluiu para a teoria de quarks, e o próton era constituído de 3 quarks, só que num espalhamento desse eu não sei com que quark que eu interagi, que parton, então eu tenho que pegar uma média. Como o modelo diz que eu tenho, o próton tem dois quarks D com quarto mais 2/3, 2 U's com mais 2/3 e 1 D com menos 1/3, então o Z desse aqui seria 2/3 ao quadrado, o Z desse aqui 2/3 ao quadrado, o Z desse aqui menos 1/3 ao quadrado, eu somo isso, vou pegar a média, porque eu vou interagir só com um deles, e essa média dá exatamente 1/3 de
Então, esse espalhamento profundamente inelástico de elétron em próton é que mostrou que o próton não era uma partícula elementar, tinha uma estrutura interna, porque o meu elétron, quando tinha um comprimento de onda suficientemente pequeno, conseguia interagir só com essa partícula aqui. Certo? Esse é um resultado importantíssimo e, a partir dele, o modelo padrão surgiu, né? Ganhou peso a partir desse tipo, que é um resultado simples do espalhamento de Rutherford. Estou usando simplesmente a seção de choque de Rutherford e estou comparando essa seção de choque experimental com o meu modelo, e o meu modelo diz que é a carga, e a carga não era um terço. Então, isso mostra como é que o experimento de Rutherford é poderoso. Com esse experimento, nós podemos tocar quem está interagindo, descobrir qual é a carga dessa interação. Para talvez fator de forma, nós podemos descobrir qual é a estrutura da partícula que nós estamos vendo. Ok? Então, era isso que eu queria falar sobre o espalhamento. Até a próxima sessão.